pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre adição. Professora, que aula fácil! Hoje a aula está bem tranquilinha, a aula hoje está um docinho. Percebeu que eu estou falando até devagar, né? É porque a aula vai ser tranquila mesmo. A gente vai dar uma reforçada, né, nessa operação tão importante. Professora, mas a senhora vai falar de adição, mas eu tenho o meu celular. E na minha calculadora eu consigo fazer qualquer cálculo. Estou errado? De jeito nenhum. A tecnologia, ela serve para isso mesmo, para fazer com que a gente resolva as coisas com mais rapidez, com mais agilidade. Só tem um detalhe: se a gente não consegue estruturar a nossa conta, a gente não consegue o resultado esperado, né? Por isso que a gente precisa trabalhar as operações aritméticas, a gente precisa trabalhar as operações matemáticas, certo? Antes de começar, eu tenho alguns recadinhos básicos, né? Vocês já sabem mais ou menos o que eu vou falar. Primeiramente, você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a mandar o teu recadinho para mim. Quero receber muitos recados. A semana está fechando, vocês tiveram aula show, né, da professora Abigail, conheceram um pouco dos animais em extinção. Eu estava acompanhando, eu estava por dentro de tudo. Não mandou ainda a mensagem, não conseguiu acessar o aplicativo, não tem problema. Acessa lá na sua TV o canal 22.3, TV Nova Nordeste. Essa aula está sendo transmitida ao vivo, e ainda tem a reprise a partir das 18 horas. Também não conseguiu acessar? Sem problema, vai lá no YouTube, canal Educa Recife. Essa aula vai estar disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Lá você também pode deixar os seus comentários. Tranquilo até aí? Para interagir comigo, a professora Abigail Viana está no comando do chat, né? E aí, professora? Me senti importante agora no comando do chat. Bom dia para você. Estão mandando Raniele, Shirlaine, Caio, Larissa. Estão dizendo que estamos lindas, professora. Então, a aula vai ser melhor ainda. Eu dei uma repaginada no cabelo. Vocês perceberam, não foi? Eu dei uma repaginada, botei um batom vermelho. Para vocês verem que não é só aula que eu preparo, não. Eu preparo também a minha imagem para você ter vontade de assistir a aula, né? Agora todos começaram a concordar, então muito obrigada. Ajuda aí a autoestima das professoras, obrigada. Hoje eu vou dar aula até meio-dia por causa disso. Eu quero o meu novo cabelo na imagem. Não, a produção disse que eu não vou poder ficar até meio-dia. Então, eu vou aproveitar aqui com o conteúdo para a gente aproveitar o máximo que der. Desde já eu agradeço, claro, porque vocês ficam com a gente a semana inteira. A gente prepara todo o material com muito carinho, né? Inclusive, Késia está aqui na interpretação de Libras, né? Para garantir a acessibilidade, para que mais pessoas consigam acessar essa aula. A gente fica muito feliz porque você está com a gente. Então, vamos embora para a nossa aula. Adição, uma das operações mais fáceis, né? Eu sei que vocês já começam a trabalhar a adição desde o primeiro ano. E por que no quinto a gente continua trabalhando essas operações? Os assuntos de matemática, eles precisam de uma constância, né? Para a gente conseguir aprender matemática. Professora, matemática é difícil. Matemática não é difícil. A gente só precisa estar praticando sempre. Beleza? Ah, professora, mas adição, eu já sei que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Maravilhoso. Eu sei que você do quinto ano já está craque nesse assunto. Inclusive, eu vou cobrar bastante a participação de vocês hoje, hein? Vamos lá. Adição. Quando a gente fala de adição, a gente tem um dos conceitos, né? Que a gente pode falar de juntar. Juntar quantidades. Como eu tenho no meu exemplo, aqui um exemplo bem simples, ó. Eu tenho frutas diferentes, onde eu vou juntar as minhas quantidades. Aí a gente vem para a definição básica de adição, né?
que é quando a gente faz a junção, quando a gente junta quantidades, adiciona. Eu tenho algumas palavras-chave. Por que a senhora está dizendo isso? Nos problemas que estão presentes nas provas externas, por exemplo, ele não vai colocar uma questão 20 mais 8, por exemplo, que é o caso aqui da minha imagem, que tem as maçãs e os limões. Eu vou juntar as 8 maçãs com os 20 limões. Lá na prova externa não vai estar 20, resolva a operação, 20 mais 8. Não. Vai estar lá algumas palavras-chave que vocês podem identificar e já utilizar a operação. E uma dessas palavras é juntar. No caso, eu tenho as minhas 8 maçãs que eu vou juntar com os 20 limões. No total, teremos 28 frutas. Então, não esquece disso, essa palavra juntar. Palavra-chave quando a gente fala de adição. Outra palavrinha-chave que a gente pode utilizar, reunir. No caso, eu estou reunindo crianças, onde eu terei 5 meninos e 4 meninas. Vou reunir todos. Um detalhe, na minha adição, eu posso ter parcelas diferentes, elementos diferentes. Depende do resultado que eu quero encontrar. No meu caso, eu quero reunir os meninos e as meninas. E no total, eu terei essas 9 crianças. Tranquilo até aí? Outra palavrinha-chave quando falamos de adição. Reunir, certo? Acrescentar é outra. Normalmente em provas externas, eu gosto de trabalhar questões de provas externas, porque eu sei que você do 5º ano sempre faz essas provas. Além disso, a gente também tem um material bem interessante, né, que é o Aprender Sempre. Eu tenho quase certeza que vocês já receberam, né? Já estão trabalhando na sala de aula com as professoras, com os professores. Então, eu sempre vou estar trazendo assuntos e probleminhas que estejam relacionados a esses materiais. Um dos é essa questão de álbum de figurinha. Dificilmente não cai. Dificilmente. Sempre eles colocam alguma questão envolvendo algo de figurinha. Quando a gente tem a palavra acrescentar, a gente pode falar de uma adição, certo? É importante vocês aprenderem aqui. Eu vou acrescentar tal valor. Nos problemas matemáticos, não são faladas as operações. A gente que precisa refletir e saber qual operação realizar. Por isso eu falei no começo da aula, minha gente, tecnologia é bom demais, só que a gente precisa saber como utilizar ela. Por exemplo, se eu tenho 2 quantidades diferentes, mas eu não sei que operação realizar, talvez eu não encontre o meu resultado. Por quê? Vê só, 3 mais 4, 3 mais 4, realizando uma adição, eu sei que é 7. Uma subtração, por exemplo, ficaria difícil, porque eu não posso tirar 4 de 3, não é isso? Uma multiplicação, 3 vezes 4 é 12. Vê, eu utilizei multiplicação, subtração e adição. Resultados diferentes. E eu posso dividir 3, eu posso fazer 3 dividido por 4 em números naturais, não. Então, se eu não sei qual operação utilizar, eu também não vou encontrar o resultado esperado. Então, acrescentar mais uma palavra-chave. Adição é uma operação matemática que está associada com a ideia de agrupar elementos de um conjunto. Para indicar uma adição, utilizamos o símbolo mais. É por isso que vocês têm hábito de dizer, é a continha de mais. Eu dou aula para pessoas mais velhas e acreditem, muitos ainda dizem, professora, é aquela conta de mais? Está errado? Não, mas vocês que assistem o Educa Recife e têm aula de matemática com a professora Kedma sabem que a operação é chamada de adição. Então, se apropriem dessa palavra. Professora, imagina quando você chegar na sua sala de aula, que operação é essa? É adição, professora. Olha, que coisa bonita
Isso é coisa de quem assiste às aulas do Educa Recife. Vamos embora. Então, o símbolo é esse, o símbolo de mais, mas o nome da operação é adição. Utilizamos a adição em várias situações que envolvem números em nosso cotidiano, por exemplo, para contar objetos ou durante as compras. Essa adição é meio complicada, né? Quando a gente vai fazer feira, que vai acrescentando os produtos, vai acrescentando valores e no final o resultado às vezes é assustador, né? Principalmente nos dias de hoje, que as coisas não estão fáceis, né? Essa questão financeira está meio complicada. A gente vai no mercado hoje, consegue um resultado, um valor, e no mês que vem o valor já está bem mais alto. Essa adição é chata, porque o preço aumenta, não é isso? Então, em contar objetos ou durante as compras, a gente utiliza demais, a gente está cansada de saber que as operações elas fazem parte do nosso dia a dia e a adição é uma delas. Aqui eu tenho uma adição super simples. O que foi que eu fiz? Eu dividi de acordo com as minhas cores, ó, a vermelha, a verde e a amarela. Por que eu fiz essa diferenciação de cores? É para vocês entenderem que numa adição eu posso ter parcelas diferentes. Os meus valores não precisam ser necessariamente iguais. Até porque vocês já sabem que se eu tenho parcelas iguais, eu posso utilizar a multiplicação. Temos informação no chat, professora? Tem alguns recadinhos para as professoras dele. O João está dizendo que a Edjane José ensina muito bem. E a Larissa disse que gosta muito da professora Alba, da biblioteca da escola dela. Então, estamos mandando aqui o nosso abraço para eles. Olha que maravilhoso! A equipe da biblioteca também sempre ativa, né? Eu aproveito para mandar um beijo para a Jace, que ela trabalha na biblioteca da Escola Maestro Nelson Ferreira. Já trabalhei com ela e é um excelente profissional, inclusive na parte de matemática também. Beijo, Jace. E vamos continuar aqui. Eu gosto muito quando vocês falam dos professores de vocês, até porque a gente tá junto, né? Tá todo mundo junto nessa, pensando em você, que é aluno da rede. E aí, professora? Chegar aí você falando, foram chegando mais, o Saulo mandando um abraço para a professora Francisca. Beijo, Francisca. A Shirlaine mandando um beijo para a professora Luciana. E teve uma estudante que ela relatou aqui no chat um problema, uma dificuldade que ela tem em leitura ainda. Mas você consegue, querida, não se preocupe não. Você já está fazendo a sua parte, você está estudando. Tua professora de sala de aula com certeza faz um trabalho diferenciado com você. Teve a pandemia aí que veio assim para dar aquela atrapalhada, mas com força de vontade, determinação, você vai conseguir chegar ao final do ano lendo tudo, tá certo? Não desiste não, a gente está aqui torcendo por você. Exatamente. E além de torcer, a gente está aqui para ajudar também. Vocês que têm a oportunidade de assistir essas aulas, não deixem passar. Ó. Tem gente com dificuldade de leitura, mas eu tenho certeza que a partir do hábito, a partir da leitura que vão fazendo, a partir dos assuntos, em dezembro estará craque. Dizendo, quem foi que falou, professora? Cadê? Deixa eu pegar. Eduarda. Eduarda, eu quero ver você dizendo daqui a alguns meses que conseguiu superar esse problema de leitura, certo? Eu vou ficar esperando o seu comentário. Como eu vinha falando aqui, voltando para a aula de adição, numa operação como essa, eu posso utilizar parcelas diferentes. Como assim? Eu posso ter valores diferentes e várias quantidades de parcelas. Aqui eu só tenho 3. Eu tenho 3 tipos de bolinhas diferentes. Consegui o meu resultado, mas numa adição eu posso ter várias parcelas e encontrarei o resultado do mesmo jeito. Qual é o conselho que eu dou? Quando você tiver muitas parcelas, ou você divide, por exemplo, vamos dizer que você tem 10 valores para você fazer uma adição. O que é que você faz? Faz 5 e depois 5. Não bota as 10 de uma vez. Por quê? Vai chegar um momento que você vai ficar cansado e para fazer essa adição vai ficar mais difícil. Então, faz por partes e soma e faz a adição dos resultados. Você vai conseguir
Talvez seja um pouco mais demorado, mas eu acredito que você vai encontrar com mais precisão o resultado que você precisa. Por que eu estou dizendo isso? Se as parcelas forem diferentes, você realmente vai ter que colocar uma por uma. Então, não fique estressado, não se aperreia. Divide a quantidade de parcelas e soma o resultado no final. Aqui eu tenho outro exemplo simples, né? Eu tive brinquedos diferentes e encontrei os meus resultados. Para encontrar a soma entre dois ou mais números, recorremos ao seu valor posicional, ou seja, juntar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e milhar com milhar. Dica básica de todas as operações, é importante a gente ver o valor posicional. Lembra dos sistemas de numeração? Trabalhamos bastante esses dias, né? É importante, porque se você erra o posicionamento do algarismo, você erra o resultado inteiro. Aqui eu tenho um exemplo claro com o nosso quadrinho queridinho, né? O nosso quadro de valor e lugar, onde eu tenho a minha unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e a minha unidade de milhar. E é importantíssimo, viu, quinto ano? Não é só colocar a parcela do jeito que está. É importante a gente ver o valor posicional dos algarismos. O resultado de uma adição entre dois ou mais números é conhecido como soma. E os números a serem somados são conhecidos como parcelas. Eu tenho aqui um exemplo para vocês, ó. A gente tem as parcelas que serão adicionadas uma à outra. E por último, a gente tem a soma, que é o resultado da nossa operação. E aí eu já vou, né, para as nossas perguntinhas, né, como eu tinha dito para vocês. A gente utiliza os problemas matemáticos com as operações. É importante a gente interpretar primeiro para depois utilizar as operações. Claro, no nosso caso, vamos utilizar sempre a adição. Só que durante uma prova, durante uma avaliação, não vai estar escrito lá não. Você precisa interpretar sozinho. Lucas comprou 87 bolas de gude e ganhou mais 23. Olha aí, ele ganhou mais. Ganhou mais 23 de seu primo. Com quantas bolas de gude Lucas ficou? Responde aí no chat para mim. Vocês estão ativos, vocês estão participativos, eu quero que você responda. Comprou 87, ganhou mais 23. Como é que ficará a organização? Já vou respondendo para vocês, tá? Espero que chegue a resposta em breve e seja o resultado mesmo, ó. Respeitei o valor posicional dos algarismos, ó. 87 mais 23, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e obtive o meu resultado. Temos resposta, professora? Temos, eu tive que atualizar aqui. Quando eu atualizei, chegaram, né? Martim, Pedro, 110. 110. Vocês estão craques, né? Vocês estão profissionais. A resposta, claro, é 110 bolinhas de gude. Olha aí a resposta. Lucas ficou com 110. Aqui é bolinhas, tá? Não é figurinhas, não. 110 é o nosso valor. Olha, essa daqui a gente utiliza muito quando chega o final do ano, que os nossos responsáveis recebem o 13º e vão comprar algum eletrodoméstico para casa, né? É importante fazer esse cálculo para ver se o dinheirinho vai dar para comprar. José comprou um micro-ondas por R$ 460 e uma mesa por R$ 239. Quanto ele gastou na compra? Fácil demais, né? Importante a gente ficar atento aos centavos, né, quinto ano. Lembra dos números decimais e sistema monetário. E aí, professora, já temos resultado? Não acredito. Já temos. Quando você acabou de ler, Martim e João responderam na mesma hora, 699. 699, será? Meu Deus, essa equipe é show. R$ 699 será gasto por
José. É fácil? Demais. Quando a gente aprende o conceito, quando a gente consegue montar a operação, o resultado é positivo, como numa adição. José gastou R$ 699. Vamos para mais uma? Com certeza, professora. Desse jeito, a gente fica até meio-dia, né não? Fica, com certeza. Para o aniversário de Lulu, foram feitas 65 empadinhas, 40 coxinhas e 70 pastéis. Olha os lanchinhos aí, minha gente. Eu comeria uns 3 de cada hoje. Hoje eu comeria os 3 de cada, com água com gás, certo? Para não dizer que eu tomaria com uma coquinha gelada, para aliviar a questão, para a professora Abigail, né, não me desafiar novamente com relação à alimentação saudável, não é isso? Eu vou comer esses salgadinhos hoje com uma aguinha com gás. Vamos embora. 65 empadinhas, eita, delícia. 40 coxinhas maravilhosas e os 70 pastéis, eita, de carne. Eita, carne e queijo, né? Você gosta? Eu amo. Professora, mas a aula é de adição, é verdade. Eu me empolguei quando fala de comida, eu me empolgo, mas vamos voltar aqui. Eu percebi uma coisa, professora. O que foi? A quantidade de parcelas. A senhora falou que a quantidade de parcelas pode variar. É verdade? É verdade. Lembra, nas outras, ó, 2 parcelas. Nessa outra, eu já tenho 3. Aí a operação fica um pouco mais difícil. E aí, professora? Temos 2 respostas. 2. Alguém acredita que acertou e alguém bateu na trave, porque foi bem próximo. Eu acho que até a quantidade de parcelas aí já influencia, né? Demais. Pedro disse 175 e Martim disse 180. E na hora dos salgadinhos e coxinhas, Martim passou um flash na boca. Eu acho que ele está de regime, Será que ele está de boca. dieta? Eu também vou entrar na onda da dieta, Martim. Mas hoje não, porque o final de semana já está começando. A quantidade de parcelas, ela pode influenciar sim. Por quê? Normalmente, a gente está acostumado a utilizar 2 parcelas. Quando a gente aumenta mais uma, acaba ficando um pouco mais complicado. Qual é a dica? Prestar atenção e realizar o cálculo com calma. A resposta é 175, ó. Olha ali as 65 empadinhas, 5 unidades, e aqui eu somei as minhas dezenas, ó. 175 salgadinhos. Tranquilo até aí? Beleza? Professora, com mais parcelas ficou mais complicado, verdade? Verdade, mas você é aluno do 5º ano, você já domina muito bem as operações. Eu tenho mais? Será que eu tenho mais? Tenho mais. Em uma estante, havia 370 livros. Foram colocados mais 165. Quantos livros ficaram na estante? Será que a gente vai ter resposta aí, professora? Será que eu tenho tempo de esperar? Estamos aguardando. Eu acho que a resposta vai chegar em breve. Só temos 2 parcelas, minha gente. É rapidinho. 370 mais 165. Não. Será que eu vi a resposta daqui? Vamos fazer para saber. 370 mais 165, ó. Eu tenho meu 5 aqui, né, que eu vou fazer a adição com 0. 5 mais 0, 5. 7 mais 6, 13, e foi 1, né, que virou centena. 4 com mais 1, 5. 535 livros. Muito bom, né? Muito boa essa prática de adição. E aí, professora, alguém acertou? É porque essa internet às vezes não ajuda a gente, né? Mas chegou aqui, Caio, Shirlane, todo mundo aqui, 535. 535. Olha aí que a questão das parcelas influenciou diretamente. Gente, treine em casa mais de 2 parcelas. Claro que eu só consigo fazer uma adição a partir de 2. Mas na sua casa, você pega alguns no site de busca, pega algumas questões com mais de 2 parcelas e vai testando. Faz com calma, faz pelo menos 1 ou 2. Você vai ver que não vai haver
complicação. Eu entendo que quando a gente coloca mais de 2 operações, fica mais complicado. Só que você é muito esperto, você é muito inteligente e sabe que com a prática você chega longe, não é isso? Agora eu vou lançar o desafio para a gente ir embora, né? Para, infelizmente, eu encerrar a aula. Ana é enfermeira da Rede Pública de Saúde e participou de uma campanha de vacinação. Vacinou 320 meninas e 450 meninos. Quantas crianças foram vacinadas ao todo? 463, 581, 770 ou 905 crianças? Responde lá no YouTube. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a professora Abigail Viana. Eu que agradeço, estou aqui me despedindo deles aqui no chat. Muito bom estar com vocês. Semana que vem tem mais. É isso aí. Eu amei a participação de vocês e já te convido para uma próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.